MLSTP-PSD, coeso e atuante para mais desenvolvimento e igualdade. Caros ouvintes, as nossas fraternas saudações. São Tomé e Príncipe está estagnado economicamente e mergulhado na pobreza, marcado por propaganda de um governo desnorteado, dizendo coisas sem cabimentos. Depois de termos percorrido todo o país em contacto com uma esmagadora maioria dos nossos concidadãos, verdade é que um ano depois da governação do ADI, a situação de penúria e de dificuldade crescente das nossas populações refletem-se num claro aumento do custo de vida e da pobreza. Um governo de bocas e de promessas falhadas, usando o poder e a comunicação social para intimidar os outros. É uma manobra de diversão para distrair o povo. Através da TVS e a Rádio Nacional desvia as atenções sobre o que o governo deve fazer, que é governar. Tem a maioria absoluta, tem um parlamento, tem toda a função pública nas suas mãos e não consegue dar um norte ao país. O MLSTP-PSD manifesta sua preocupação pelos atropelos aos valores da liberdade e de expressão e de manifestação consagrados na Constituição da República. Para o presidente do MLSTP-PSD é preciso encontrar mecanismos para que o país saia da pobreza extrema. A censura instalou-se na Rádio Nacional e TVS. Só dão voz às pessoas pré-pagas para elogiarem o ADI e o Patrício Trovoada. Uma maioria absoluta que atropela a todo momento as regras de convivência democrática, com exclusão de quadros que não prefiram sua cor política, amordaçando aqueles que têm ideias contrárias e com o agravante de transformar os órgãos da comunicação social num instrumento da sua propaganda política. Como prova disso, são as censuras diárias. De facto, a democracia está em perigo. Patrício Trovoada tem vindo a enganar sistematicamente os nossos jovens, fazendo-os embarcar em sonhos do Dubai africano como se São Tomé e Príncipe tivesse nascido apenas em outubro de 2014. Somos um país livre e soberano com 40 anos de existência. Dos 40 anos, qual é a real responsabilidade e envolvimento de Patrício Trovoada nas desgraças do nosso povo? É o maior responsável dos 25 anos em 40 da independência nacional. Em 40 anos, nunca tivemos um primeiro-ministro que viajou tanto durante um ano de mandato. Em 40 anos. Em 40 anos, nunca vimos um primeiro-ministro que inaugura o chafariz. Portanto, quero também dizer que hoje a capacidade humana que temos dos intelectuais deste país é o fruto de 40 anos e que está a ser subaproveitado pelo atual governo. Porque durante os 40 anos, o seu primeiro-ministro também foi ministro de Negócios Estrangeiros. Foi assessor do seu pai, enquanto o presidente Miguel Trovoada era presidente da República. Também houve a participação de todos os partidos políticos durante este período dos 40 anos de governação. Agora pretende fazer os santomenses esquecer a sua trajetória. Não se deixe enganar com as promessas falsas. Virou moda e desculpa falar de uma tal agenda de crescimento. Realizou-se a Conferência de Londres, onde foram gastos milhões de dólares com consultores sem qualquer resultado para o país. Dinheiro que poderia salvar a população de Praia e Melão com falta de água. Por que nós fazemos? Porque Manuel Jorge não dá condições para nós bebermos. Semana passada tiraram um grande cão morto lá em cima de Manuel Jorge com um já. Não dá para beber não, está muito sujo. É doença. 6 meses está sem água. Nós daqui meia-noite, 21 horas nós estamos na rua. A mãe fica perguntando, você está parando nessa hora? Nós temos tudo água. É direito não. É vergonha. Que é rua nova. Aqui não tem energia não, aqui está todo escuro. Nossa padaria não tem nada. Nós estamos nós aqui como ninguém, cacau sem dono. Não tem luz, não tem água, não veste roupa para minha dor voltar a pele. Não valeu? Esse não tem voto, não vai. Não vai votar, não tem mesmo, não. Não tem piada. Não tem piada. Lavar roupa, nós lavamos prato, nós bebemos hoje todo dia. Coisa nunca vista em São Tomé e Príncipe. O MLSTP-PSD pugna para os melhores dias do povo sofredor,
que debate com falta acentuada de água e de energia elétrica através de uma visão do que deve ser São Tomé e Príncipe do futuro. Em primeiro lugar, maior inclusão de todas as forças políticas. Em segundo lugar, dar mais atenção à classe, portanto, empresarial do país. E também temos uma capacidade humana muito forte. Esta capacidade humana que nós temos, desta formação que ao longo dos anos houve vários jovens formados e não tem sido aproveitado. Portanto, esta maior riqueza do nosso país é o povo. E esta riqueza é que deve ser dada maior atenção para que se possa criar a matriz do desenvolvimento do nosso país. Algumas perguntas ao Sr. Patrício Trovoada. Disse que a oposição está a fazer política de terra queimada. Sabe porquê? Porque até hoje não sabe lidar com a democracia e vive com medo das verdades sobre este governo demagogo e sem sentido de Estado. O governo, ao invés de lançar projetos estruturantes que possam criar emprego para jovens, habitação, escolas, centros de saúde, combate à criminalidade, passa a vida a inaugurar chafarizes, iluminações públicas e a energia que agora é meio-dia sim, 3 dias não. O MLSTP-PSD manifesta sua profunda preocupação pela forma como o governo do ADI tem vindo a lidar com a governação de São Tomé e Príncipe. Em 12 meses de governação, nota-se uma crescente degradação das condições de vida das nossas populações. Porém, o governo, na pessoa do Sr. Primeiro-Ministro Patrício Trovoada, tem se desdobrado em pequenas ações de campanha pré-eleitoral, relegando para o segundo plano a resolução dos verdadeiros problemas do país. Estão no populismo exacerbado do Executivo, em realizar obras de fachada e expô-las na imprensa para desenvolver o culto à personalidade do seu chefe, o Primeiro-Ministro, que prioriza viajar ao invés de governar e resolver os problemas do país. Aliás, é para isso que deveria servir a maioria absoluta que o povo concedeu ao ADI. A falta da intelectualidade deste governo é uma realidade. Como é que se explica que um primeiro-ministro com maioria absoluta, controlo absoluto dos órgãos de comunicação social estatal, fica tão aflito ao ponto de convocar um Conselho Nacional alargado para responder em meia hora de antena na TVS a crítica de 1 minuto da oposição sobre os seus desmandos e autoritarismos em desrespeito flagrante à lei de imprensa? Objetivo: Patrício quer fazer-se de vítima. Como sabe que não vai fazer nada de especial nos próximos tempos, tenta desviar a atenção da população como se a oposição estivesse a impedi-lo. O Sr. Primeiro-Ministro pede à oposição que apresente soluções. A nossa solução perante a situação atual resume-se no seguinte: que o Sr. Primeiro-Ministro deixe de mentir ao povo. Parece que quem tem a memória curta é o senhor. Prometeu o emprego aos jovens e não se vê. Prometeu e não entregou a execução orçamental até o 31 de dezembro de 2015. O Sr. Primeiro-Ministro que faça uma política de inclusão. Permaneça mais tempo no país e deixe de muitas viagens sem resultados visíveis na satisfação das expectativas criadas ao povo. Como oposição, desempenharemos o papel que nos é reservado no xadrez político. Faremos uma oposição credível, construtiva e responsável. Estaremos sempre atentos a combater e a denunciar os desmandos da governação do ADI. Como é que a oposição consegue impedir um partido que tem 33 deputados na Assembleia Nacional e, por força de voto, faz passar tudo quanto deseja e, às vezes, sem mesmo deixar que a oposição possa esgrimir os seus argumentos? Exemplo, a eleição por ADI de Aurélio Silva, vulgo Cauíque, como idóneo e representante da sociedade civil e cultura santomense no seio do Conselho Superior de Imprensa. Uma idoneidade contestada por todos, enquanto que a figura proposta por MLSTP-PSD, o engenheiro Frederico Umbelina, foi por 2 vezes rejeitada pelos deputados da maioria parlamentar do ADI. MLSTP-PSD, coeso e atuante para mais desenvolvimento e igualdade.